Saudações investidores, Bitcoin agora cotada a 59.400 dólares, Bitcoin que novamente não consegue se manter acima dos 60k. E a grande dúvida agora é, o que vai acontecer depois da decisão de juros e do discurso de Jerome Powell? Tem tudo para ser um dia decisivo aí, que nos dê uma direção clara para o mercado, enfim uma direção para as próximas semanas. Vamos discutir sobre isso no vídeo, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre toda essa questão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? Depois a gente vai para os gráficos do Bitcoin para falar de resistências, suportes e atualizar os nossos indicadores aqui, tá? Então vamos lá, caras. Hoje, às 3 horas da tarde, a gente vai ter decisão de juros lá nos Estados Unidos, tá bom? A expectativa do mercado está dividida. A maioria do mercado acredita que a gente vai ter um corte de 0,5 e 41% acredita que vamos ter um corte de 0,25. Porém, cara, isso está muito estranho, porque nas casas de aposta a gente está tendo uma maior probabilidade de um corte de 0,25. Então, para mim, isso não está fazendo muito sentido, cara. Eu nunca tinha visto uma divergência dessa. E isso só mostra o quanto o mercado está indeciso no momento. Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Particularmente, cara, eu ainda acho que a maior chance é 0,25, mas tá bem dividido aqui, divergência entre casa de aposta e as probabilidades pela CME. Então tá uma loucura, essa é a realidade, tá bom? E aí você vai me perguntar, pô, Pablo, o que deve acontecer com o preço se a gente tiver um corte de 0,25 ou de 0,5? Ó, cara, sinceramente eu acho que é difícil a gente tentar adivinhar o que vai acontecer com o preço por alguns motivos. Você tem que pensar nessa diminuição de juros por duas vias. A primeira é, beleza, os juros diminuindo, a gente tem sim uma maior propensão aos ativos de risco. Então isso seria bom para os ativos de risco, correto? Mas se o Fed diminuir em 0,5, sendo que ele, cara, nunca falou que ia diminuir tanto assim, a gente teria sim uma preocupação no mercado com a economia, né? Pô, a economia tá tão fraca que eles precisaram baixar 0,5. Então, sinceramente, caras, eu acho que não vale muito a pena a gente fazer conjecturas do que vai acontecer, caso seja 0,25, caso seja 0,5. Deixa o mercado ver não só essa decisão, mas o gráfico de pontos que vai sair, a expectativa do Fed para as próximas reuniões, e a partir daí a gente deve tomar uma direção, tá bom? Além disso, depois a gente vai ter às 3 horas da tarde o discurso do Powell. Né? Então o discurso é ainda mais importante do que essa divulgação. Então esperem muita volatilidade, tá? Eu acho que não é o momento de fazer trades de curto prazo, não é o momento de se alavancar, é o momento de ficar de olho para dois pontos, assim, na minha opinião, tá? Primeiro, o S&P 500, cara. O S&P 500 tá meio no 0 a 0 aqui, chegou a romper a máxima histórica ontem, deu uma recuada, mas ainda tá ali, pô, 0,05 da máxima histórica. Então, se o mercado começar a gostar do que ele está vendo, a gente deve ver o S&P rompendo com força a máxima histórica. Se não gostar, a gente deve ter uma correção desse movimento aqui. Eu acho que, sem sombra de dúvida, isso vai impactar o Bitcoin, tá bom? Infelizmente. Então, o Bitcoin vai ser um pouco dependente aqui do S&P 500. Então, fica de olho no S&P 500. Outro ponto que você tem que ter de olho é o DXY, né, caras? A força do dólar em relação a outras moedas do mundo. O que seria o ideal aqui pra gente? Queda no DXY, tá bom? A gente quer ver queda, porque a partir daí a gente vai ter uma maior propensão aos ativos de risco e provavelmente bolsa e Bitcoin subindo, tá? Se o DXY começar a subir, é um mau sinal, é um sinal de que a gente pode ter ainda mais tempos aí de mais aversão ao risco, das pessoas preocupadas, das pessoas buscando a segurança dos bonds lá nos Estados Unidos, tá bom? Então atenção ao DXY aí também. Show de bola. Entendendo isso, falando sobre o Bitcoin, caras, sinceramente, a gente tá num período muito chato, né? A gente tá num período com vários falsos rompimentos. E até por isso, cara, eu tô tentando segurar um pouco mais a mão no curto prazo, porque a gente tá fazendo rompimentos, mas são rompimentos que não tem força suficiente para continuar um movimento. E mais do que isso, parece que a gente está precisando de uma notícia para sair dessa. Afinal, a gente claramente não consegue romper para cima, não consegue romper para baixo, então eu acho que a gente está precisando de uma notícia. Ou seja,
hoje, por exemplo, eu acho que vai vir essa notícia, para definir um caminho, caras. E a partir desse caminho, a gente vai tomar nossas decisões, tá? Para mim é muito claro. Eu acho que a gente tá muito, muito barato para pensar em vender Bitcoin ou para pensar em fazer grandes vendas de altcoins. Mas você pode, à medida que a gente for subindo aqui, olhar para sua carteira e ver vendas específicas, tá bom? Ativos específicos que subiram demais, que estão muito desbalanceados em relação à sua carteira e fazer algumas realizações aqui ou shorts, tá? Então eu vou colocar aqui shorts e realizações. Ao mesmo tempo que, caso a gente tenha uma queda neste movimento, num primeiro momento eu não cogitaria longs, tá? Por quê? Porque, de maneira muito clara, essa queda pode ser muito forte. Então eu não vou querer longar no curto prazo, tá bom? Então, a minha ideia seria realmente olhar para longs um pouco mais, ou position trades, digamos assim, ou investimentos, tá bom? Então se a gente começar a perder os 57.500, desespero e blá blá blá, aqui eu vou olhar para alguns longs e investimentos, tá bom? Então essa basicamente vai ser o que eu estarei de olho, tá bom? Tô tentando segurar a mão ao máximo para não vender muita coisa no momento que a gente está numa acumulação aqui no Bitcoin, mas ativos específicos pode fazer sentido, assim como alguns shorts específicos. Além disso, nesse momento, seguro a mão nos longs, ainda mais no curto prazo, porque o que eu espero aqui, cara, sinceramente, é algo desse tipo, ó. Papá! Né? Então, exagerei, mas algo assim, né? E aí depois a gente decide. Então a gente deve ter bastante volatilidade aí. Quem operar o curto prazo vai depender da sorte, na minha opinião. Então eu não dependeria da sorte nesse momento, eu não faria nada no curto prazo. Até porque todos os últimos rompimentos foram falsos e entendendo isso, cara, a gente não está se aventurando nesse curto prazo, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar é, numa hora aqui, é importante a gente segurar os 57.500, beleza? Começou a perder os 47.500, eu imagino esses dumps e a partir daí oportunidades de longo prazo, me entendem? Mas no curto prazo é bom segurar os 47.500, tá bom? Se perder aqui, pode vir dumps fortes e dar essas chances pra gente. Ao mesmo tempo, cara, romper de vez essa região de topos do 61 seria importante, né? Eu falo isso porque a gente não tá conseguindo romper, cara. A gente não fecha diários acima dessa região, a gente não consegue demonstrar força acima dessa região, né? E a partir daí, cara, um rompimento forte com o Open Interest entrando, eu acho que aí a gente poderia cogitar alguma coisa mais no curto prazo, mas eu lembro, hoje, cara, segura a onda. Hoje a gente deve romper para cima, depois para baixo, depois decidir, né? Ou o contrário. Então, eu não faria muita coisa hoje, tá? Eu acho que, sinceramente, é um dia para você ficar tranquilo e que a sua estratégia ela tem que ser definida antes, tá bom? A nossa estratégia vai ser basicamente essa daqui e a gente vai ficar de olho nesses movimentos aí do preço, tá bom? Falando um pouco sobre o sentimento, caras, eu vejo que a situação não mudou muito, tá? A gente continua, quando sobe, tendo aumento de Open Interest, inclusive com confirmações em alguns momentos, mas o aumento de Open Interest ele não é tão grande, né? Pode até parecer grande quando eu pego aqui no 1 hora, mas no 4 horas, caras, isso aqui me parece um Open Interest de lado em todo esse movimento aqui, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma consolidação. E esses rompimentos no curto prazo não são o suficiente para tirar a gente dessa consolidação, me entendem? Então é por isso que eu não vou fazer um long daqui, é por isso que eu não estava muito otimista ontem nesse rompimento, e é justamente por isso que eu acho que o ideal nesse momento de consolidação é você olhar para onde as pessoas estão exagerando, né? Então, ontem muita gente comprou aqui, era um movimento para você olhar para o que eu posso realizar da minha carteira, o que eu posso shortar. Muitas pessoas venderam, o que eu posso olhar para compra, o que eu posso olhar para fazer long, tá? Então eu acho de maneira muito clara, a gente está num momento de consolidação ainda, e para sair desse movimento de consolidação, eu quero uma entrada bem mais forte aqui de Open Interest, pra gente ter um rompimento confirmado. Enquanto ficar assim, pra cima, pra baixo, beleza, no curto prazo é legal, que nas quedas, todas as quedas estão sendo feitas com queda de Open Interest e tal, tudo bem. Mas se a gente for romper sem grande Open Interest e a galera comprar igual doida, cara, não vai dar certo, porque a gente ainda continua numa consolidação, beleza? Legal, continuando e falando um pouco sobre ordens de instituições, caras... Uma pressãozinha no curto prazo aqui no 60 e depois no topo dos 61.300 a 61.800. Já em relação à ordem de compra não tem nada, então isso é um mau sinal, isso mostra que se começar a cair aqui não tem muita coisa para segurar e que a gente tem uma pressãozinha vendedora, apesar de não ser a maior pressão do mundo, né, bem pequena assim,
mas existe uma pressão vendedora nos 60 já e nos topinhos, beleza? Então é isso, cara. Assim, eu vejo um movimento completamente indefinido para hoje, tá? Sinceramente, não vou tomar muitas posições no curto prazo. Eu acho que é um momento de cautela, é um momento de muita calma, é um momento para manter caixa caso tipo, comece uma queda forte, cara. Eu acho que o negócio pode ficar feio muito rápido, tá bom? Afinal, não se esqueçam, o S&P 500 tá praticamente na máxima histórica. Imagina se a gente começa uma correção da máxima histórica. Então, eu não tomaria decisões antes, eu só entenderia que a situação é instável para o Bitcoin e que a gente precisa ter caixa para aproveitar caso ele tenha uma queda. Pô, não fiz o caixa, Pablo. Eu cogitaria sim fazer caixa hoje, porque estar sem caixa na situação atual é você abrir espaço para ruína, tá bom? Particularmente, eu não vendi nada essa semana, não estou vendendo nada, não estou tomando decisões antes, grandes decisões antes dessa nossa... antes dessa decisão que a gente vai ter aí do Fed, tá bom? Então, às 3 horas da tarde estaremos ao vivo para os membros, de 3 a mais ou menos às 4h30 até acabar a conferência de imprensa do Powell. Valeu, galera. Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu. Provavelmente de noite, né?